Geração do avivamento, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, sacudido, transbordante da glória poderosa de Deus. Shalom, pastora Nani, obrigada, glória a Deus. E aí, gente, como é que foi esses dias aí sem a gente? Foi melhor, não foi? É bom que quando vocês estão enjoando, aí a gente bota os meninos para vir fazer live aqui. É um fogo puro, né? Fiquei muito feliz vocês mandando recadinho. Que eles são manto, que meu Deus, como que Deus usa eles. Eu fiquei muito feliz, amém? São tudo cria minha e eu fico muito feliz por isso. Glória a Jesus, amém? Foi tremendo lá nos Estados Unidos. Nós chegamos ontem, né? Foi algo assim avassalador lá, né? Foi tremendo. Glória a Jesus. Aleluia. Tava com muita saudade, gente, tava com saudade de orar na madrugada, vocês não têm noção. Saudade de orar na madrugada. Minha camiseta chegou, molhou aqui hoje. Eu falei, ô Jesus. Amém? Nunca vou enjoar de vocês. Sei. Vocês vigiam na terra. Glória a Deus. Imagina, eles são um manto, eles carregam algo genuíno da parte do Senhor. Todos eles são dedicados, todos eles são genuínos. Amém? São tudo cria, forjado no fogo, tá? Glória a Jesus, eles carregam algo precioso. A Letícia, não sei se vocês viram a missionária Letícia, vai ser pastora, bom dia lá, pastora. A missionária Letícia é a mais velha deles, né? A missionária Letícia é a mais velha, eu acredito, deles. Tá comigo há muitos anos. Filha espiritual, né? Caminha comigo há muito tempo. Amém? Foi tremendo. Gente, hoje é uma live poderosa. Hoje é Romanos 9, né? Segunda Nani é Romanos 9. Então, já abri aqui em Romanos 9. Abra em Romanos 9. Amém? A live de hoje, ela é poderosa, tá? Ela é poderosa. Ela é poderosa. Então, ela é voltada, né, para quem ainda não casou, mas você que já casou, você vai aproveitar demais, porque você pode aplicar essas chaves aí no seu relacionamento, tá? E como sabe, nós temos a Masterclass antes do sim, tá? Essas serão 7 lives que eu vou fazer, né? Então, mesmo depois da Masterclass, eu vou estar trazendo live ainda, né, sobre a área sentimental, a área amorosa. Então, vocês vão aprender muito, tá? Não importa se você já é casado. Então, se você não fez sua inscrição, faça, tá? Vai ser poderosa. Eu vou orar 7 madrugadas também. Igual vocês viram orando hoje, quebrando um monte de coisa. Poderoso, tá? Então, se você, apóstolo, eu sou casado, divorciado, eu quero fazer, faça. Você vai aprender demais, tá? Você vai aprender demais, ok? Vai ser poderoso, tá? Se preparem. Vai ser maravilhoso. Glória a Jesus. A live de hoje, ela chama Esperando no Jardim, tá? Que vai ser um dos tópicos que eu vou abordar na Masterclass, só que aqui eu vou trazer pra você, né? De forma mais, ou seja, não consigo trazer de forma tão esmiuçada como vai ser no sábado, mas eu vou tentar trazer a essência, certo? Pra vocês, tá? Chama Esperando no Jardim. Tá, vamos orar para nós começarmos? No nome de Jesus, glória a Deus. Muito feliz de estar aqui, retomando essa posição, amém? Glória a Deus. Se prepare, queridos, que Deus vai chacoalhar vocês sábado, amém? Glória a Deus. Gente, sobre finanças eu já ensinei esses dias atrás. Nós fizemos uma maratona. Quantas lives eu fiz sobre finanças? Entreguei tudo sobre finanças para vocês. Aí, deixa eu contar a novidade para vocês, tá? Em março, tem uma Masterclass sobre o Apocalipse. Ela vai ser tremenda, vai ser mais de 8 horas, tá? Mas antes da Masterclass do Apocalipse, nós vamos fazer uma maratona de live cedo aqui sobre o Apocalipse, aonde, né, vai ter os resuminhos, tudo bonitinho, tá? Então, na hora que nós terminarmos aqui os 7 dias, nós vamos entrar aí no Apocalipse. Março vai ter a melhor Masterclass sobre o Apocalipse. Vamos falar sobre o livro do Apocalipse e sobre,
né? Tudo que tem acontecido no mundo, tudo aquilo que eu não posso falar, tá? Fora, eu vou falar. Então, vocês aguardem. Não busca o meu suporte ainda, nem tive ainda, queridos, cheguei ontem, essa final de semana que eu vou fazer reunião com o pessoal, com a equipe, então, só tô avisando vocês, não deixa ninguém agoniado ainda não, que a hora, se for sair, vai sair lá pra terça, quarta-feira, então vocês não agoniam ninguém não, tá? Ó, vamos lá, vamos orar para nós começarmos, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu não sei porque que eu falo, aí depois vocês deixam todo mundo agoniado. Aí, né? Glória a Jesus. Tá, fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, Pai, por essa madrugada, por esse devocional, toda a honra e glória, Pai, nós entregamos ao nosso Senhor Jesus. Pai, eu chamo aqui a presença doce, palpável do Espírito Santo, em mais um devocional da manhã, que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da leitura da palavra, Pai, de todos os dias, que o Senhor venha falar conosco hoje, Pai, através, Pai, da live que eu preparei para eles, Pai, no nome de Jesus, que nesses próximos 7 dias, Pai, onde eu vou tratar da área sentimental, o Senhor possa chacoalhar eles, Pai, aqueles que são solteiros, casados, viúvos, divorciados. Eu creio, Pai, que o Senhor sempre tem, Pai, algo para ensinar, algo para confrontar. É isso que eu creio, é isso que eu declaro, no nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Vou contar um testemunho para vocês. Agorinha. Vocês acham que a oração da madrugada não... Às vezes, eu oro de madrugada, que relevância isso tem no mundo espiritual? Agorinha eu vou contar um baita de um testemunho para você. Um baita de um testemunho. Então, ó, em Romanos 9, é um capítulo muito polêmico, tá? Sobre predestinação. Mas o que nós vamos ver em Romanos 9, né? A tristeza de Paulo, né, por Israel, certo? Nós vamos ver, né, onde Deus declara que Deus ele escolhe quem Ele quer, como fez com Isaac e Jacó. Deus age também com misericórdia, com juízo. Nós vamos ver sobre o oleiro e o barro ali, tá? Sobre a inclusão dos gentios e justiça pela fé versus obras, que é uma parte que eu gosto muito também. Então, abre agora comigo em Romanos, capítulo de número 9, tá? Glória a Jesus. Romanos, capítulo de número 9. Vocês aceitam um cafezinho? Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 9. Aleluia. Tá. Que diz assim: digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, em minha constância, em minha consciência e o Espírito Santo a confirma. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei, o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quando a sua natureza humana era israelita, e ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão, pois as Escrituras dizem: Isaac é filho de quem depende disso. Isaac é filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Pois Deus havia prometido: voltarei por esta época, e Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaac e deu à luz a gêmeos antes deles nascerem. Porém, antes mesmo de terem feito qualquer... Presta atenção, que esse verso aqui é muito polêmico.
Vou ler de novo, começa aí no 10. Pega o 10 de novo, fazendo favor. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz a gêmeos antes de eles nascerem. Porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Ou seja, Esaú servirá a Jacó. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Aí você pensa assim, mas como que Deus vai rejeitar alguém e vai amar alguém antes mesmo de terem feito antes mesmo de nascerem? Você não pode esquecer que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E antes de tudo ser, ele já viu tudo, certo? Mas aqui, de fato, eu não acredito que Deus está falando exatamente sobre Esaú e sobre Jacó, mas sobre a descendência. Então nós sabemos, tá, que de Jacó vai vir as 12 tribos de Israel, certo? Tá? Então eu acredito dentro desse viés teológico, tá? Eu estou no verso 14. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão de quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem dos nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como pode ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurece o coração de outros. Mas algum de vocês dirá: então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para outro uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar a sua ira e o seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com um esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. E a esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei o meu povo, aqueles que eram o meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar onde lhes foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías chamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Olha só, gente, isso aqui. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia no mar, apenas um remanescente será salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra, de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem: se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. A incredulidade de Israel. O que significa isso?
embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justo por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. A esse respeito, as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, tem muita gente que pensa assim, né? Pega essa passagem aqui, Deus já escolheu uns e já rejeitou outros. E como que é isso, apóstolo? Queridos, eu acredito na soberania de Deus, na onisciência, na onipresença e na onipotência. E no livre-arbítrio dele também. Ele nos deu livre-arbítrio, certo? Então, quando aqui ele fala que se agradou de Jacó e se aborreceu de Esaú, eu acredito que ele viu o que aconteceria, tá? Em toda a história, certo? Como seria toda a história, certo? Então eu acredito que Deus, ele já conhece se lá na frente você vai negar ele, se lá na frente você vai desviar, se você vai ser fiel, se você não vai ser. Então eu não acredito que... Então, se nós formos olhar por esse lado, Deus já sabe de todas as coisas, tá? Mas ele nos deu o livre-arbítrio de escolher amá-lo, de escolher fazer aquilo que é certo. Então, eu quero hoje confrontar você. Se posiciona em Deus. Se posiciona em Deus. Porque os próximos dias vão ser difíceis. Sobre a terra, sobre o mundo, sobre as nações. Não sei se você viu, mas está tendo terremoto em tudo que é lugar, está tendo catástrofe em tudo que é lugar, o clima está uma loucura, amém? Então, Deus conhece a nossa essência. E eu vou falar algo aqui para você: jejue, deixa Deus forjar o seu caráter. Não brinca, eu tô bem, eu tô convertido. Não, queridos, vai para a prensa para sair o melhor óleo de você. Jesus está às portas, Maranata, o Senhor está voltando, Maranata, amém? Então, tem gente que fala assim, mas então se Deus já escolheu, tem denominações e lugares que acreditam que Deus já escolheu uns para salvar e outros não, tem uns que vão ser salvos, tem uns que não vão ser. Eu acredito que esse tipo de coisa só o Senhor sabe. A gente não está em nenhum lugar de ser justo juiz. E eu quero hoje que você saia desse lugar de ser justo juiz, porque esse lugar é somente do Yahvé, Adonai, tá? Somente dele. Jesus é o nosso advogado fiel. Então sai, queridos, desse lugar de julgamento, porque você não é a quarta pessoa da Trindade. Você não é um anjo glorioso que tem todas as informações. Você não sabe de nada, nem eu sei de nada. E uma coisa eu aprendi: aquilo que eu não sei, eu prefiro deixar que o Senhor venha fazer, o Senhor venha tratar, né? Então, assim, às vezes eu vejo pessoas falando mal de denominações, falando mal, né? E fala mal daquela igreja, que é assim, que é assado. Queridos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma coisa que tem me aborrecido muito nos últimos dias é irmão falando mal de irmão, igreja falando mal de igreja, enquanto tanta gente aí não conhece Cristo, tanta gente aí não conhece Jesus. Problema e questões de caráter você vai encontrar em qualquer lugar, tá? Agora, se aquele local está manifestando e levando o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo, ele não é impedido de trabalhar por causa do caráter maligno de um líder que está atuando com deturpação. O Espírito Santo, ele atua em todo lugar, até não aceita, se você quiser saber, tá? Então você não pode falar, Jesus não está ali. Você não sabe quem é você. Então eu quero que vocês aprendam a sair desse lugar de julgamento. Porque se vocês ficarem gastando a energia de vocês nesse lugar e não focar no que é importante, que é o reino de Deus, vocês vão se perder por pouca coisa, por querer achar que sabe alguma coisa, tá? Então, assim, ultimamente
eu não aceito ninguém falar mal de nenhuma denominação, de nenhum pastor perto de mim, porque quem sou eu? E eu não vou ser conivente com algo que é só Deus que pode julgar. Certo? Então, não vamos falar mal do irmão. Às vezes você está ali, tem um irmão ali na sua congregação, ele está ali buscando e tem gente falando mal dele. Então, vamos vigiar. Vamos parar de ser bitolado. Vamos viver um evangelho cristocêntrico. Amém? E vamos sair desse lugar de acusar, tá? Desse lugar de defamar. Porque esse é lugar de demônio. E eu acredito que nenhum de vocês aqui é demônio. O lugar de fazer facção, divisão, contenda é lugar de demônio. Então, queridos, se está fazendo errado, se está roubando, se está isso, um dia haverá um julgamento. E Deus fala assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu creio nisso. Tá? Então, nós vamos deixar Deus fazer o papel dele, nós vamos fazer o nosso, que é o quê? Manifestar a glória de Deus, ganhar pessoas para Jesus e cuidar da nossa própria vida. O que é que muita gente não está fazendo? Não está cuidando da sua vida, não está cuidando do seu casamento, não está cuidando das suas coisas e fica o dia inteiro aí querendo cuidar da vida dos outros. Amém? Então, eu acredito que Deus, ele é o justo juiz. Ele sabe de todas as coisas e tem coisas que é nós que temos que fazer. Que é correr atrás, é ser transformado, exige o nosso posicionamento nisso, amém? Então, gente, vou contar um testemunho para vocês, tá? Aí eu vou entrar aqui na palavra, ok? Apóstola, eu fiz um propósito de não falar mal de ninguém. Olha, isso aí é muito difícil, tá? É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. E você exortar as pessoas a não falar mais perto de você é mais difícil ainda. Ok? Bom, vamos lá. Vou contar pra vocês esse testemunho. Tava lá no Legendário. E tava lá, o apóstolo não tinha chegado ainda. E de repente ali apareceu. Eu tava ali conversando com o primo da Gabi. E de repente apareceu um certo senhor ali. E começou a ficar ali. Senhor, assim que eu falo, um jovem, né? Um jovem senhor. E ali ele ficou ali, por ali. E ele começou a olhar pra mim, assim, sabe? E o apóstolo não tinha chegado ainda. E aí ele falou assim, você tem unção, você é uma profeta do Senhor. Eu sinto isso. Ele falou, sou um profeta que vê o mundo espiritual. Eu sinto a unção sobre você. E ali, queridos, ele começou a falar, profeta genuíno, começou a falar o profundo, oculto, o escondido. Ele, literalmente, ele não conhecia nada sobre mim, né? E aí ele pegou e falou assim, mas quando eu olho para você, eu não vejo uma mulher. Eu vejo um guerreiro das cortes celestiais. Eu vejo um guerreiro de alta patente que guerreia nas cortes celestiais. Eu não vejo uma mulher, eu vejo um guerreiro com uma armadura de fogo. E ele foi falando, queridos. E na hora eu falei assim, é a madrugada. E na hora, né, ele falou assim, olha, quando ele enfatizava, quando eu olho pra você eu não vejo uma mulher, mas eu vejo um guerreiro de alta patente. Em você tem um fogo, só que esse fogo ele não é amarelo, ele é azul. De guerra, de alto nível, ele começou a falar. E foi assim tremendo, sabe? E essa questão do fogo azul, eu já tinha até comentado num outro episódio, desses anjos que vêm com esse fogo azul das batalhas espirituais. E aquilo ali foi tremendo. E ele trouxe o profundo, ele falou assim, Deus manda eu vir aqui agora falar pra você. Que só... E ele falava português, mas ele era americano. Ele falou assim, eu sou americano. E Deus manda eu entregar uma chave dessa nação para ele. E começou a desenrolar o profundo. Mas o que eu quero dizer com isso para vocês? Quando nós oramos na madrugada, o Senhor nos levanta como guerreiros. E o profeta, quem entende do mundo espiritual, reconhece isso. E aquele homem, quando chegou perto de mim, ele falou assim, há um fogo em você, você é uma profeta genuína do Senhor. E ali aquele homem falou assim, olha, eu não te conheço,
mas o Senhor se agrada de ti. Ele começou a falar o profundo, oculto, escondido, queridos, coisa assim que só eu e Deus sabe. E foi tremendo. E o que eu quero dizer aqui para você? Continue fazendo o que você está fazendo. Deus, Ele vai usar alguém que nunca te viu para falar: ei, eu vejo o que você faz. Há uma patente sobre você. Não pare de pagar esse preço. Amém? Então, o que essas madrugadas traz para nós, a gente não tem dimensão. Amém? Mas eu quero incentivar você a continuar. Porque às vezes a gente fala assim: meu Deus, mas é tão difícil. Mas continua. Continua, porque imagina, ele falou assim: olha, eu não vejo uma mulher, eu vejo um guerreiro de alta patente. Uau! Eu falava: uau! Então, eu sei que eu me tornei isso nas cortes celestiais por aquilo que eu faço, pela posição que eu assumi. E nós só vamos nos tornar alguma coisa em Deus pelas coisas que nós fazemos todo dia, é uma construção. Amém? Então, se posicione, continua firme, tá? Isso faz toda diferença. Toda diferença. Amém? Glória a Jesus. Não parem, queridos. Não parem, tá? Essa live de hoje, vocês sabem que sábado agora tem uma masterclass voltada para quem é solteiro. Seja você divorciado, seja você viúvo, que você que quer casar, quer ter uma pessoa segundo o coração de Deus. Sábado agora, quem se inscreveu, amém? Eu vou fazer 7 lives, vou estar orando 7 madrugadas. Essas 7 lives eu vou colocar lá na plataforma para vocês, tá? Agora, madrugada, vocês têm que orar, vocês têm que levantar para pegar ela. Hoje nós oramos já, primeiro dia dessa campanha de 7 dias. Então, abre comigo agora em Amós, capítulo 3:3. Amém? Essa live ela chama Esperando no Jardim, certo? Amós, capítulo 3, verso 3, ok? Amós, capítulo 3, verso 3. Glória a Jesus. Que diz assim: acaso andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, eu quero que você já pegue esse versículo e coloque dentro do seu coração. Pode andar 2 pessoas juntas? Pode caminhar 2 pessoas juntas? Pode fazer alguma coisa 2 pessoas juntas? Se não tiver de acordo, tem que estar de acordo, tá? Tem que estar de acordo, ok? Preciso que você pegue essa visão. Agora, Eclesiastes, capítulo 4, versículo de número 9, que diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então, eu vou dizer aqui para você, é muito melhor nós sermos em 2 do que 1. Melhor é o ganho, não só financeiro, mas em tudo, tá? Porque quando um não tá bem, o outro que está na mesma missão, no mesmo propósito, ajuda a levantar. E isso é extraordinário. Então, o casamento, queridos, eu vou falar uma coisa para você. O casamento é uma dádiva de Deus, se você souber andar em unidade. Se você souber viver o que o casamento tem para você, você não vai ter só um companheiro, um cônjuge. O meu esposo é o meu melhor amigo e eu sou a melhor amiga dele. Então, além de nós sermos cúmplices, esposo, esposa, isso é tremendo, mas nós construímos isso. Nós lutamos para viver o que nós vivemos hoje. Amém? Então, a live de hoje ela chama Esperando no Jardim. E esse esperar no jardim é onde Deus vai trabalhar na plenitude do nosso coração. Em aprender o quê? A andar sozinho, a andar inteiro, antes, tá? De nós dividirmos tudo da nossa vida. Casar é dividir as finanças, é dividir tudo. Uma cama, o seu tempo, uma casa, os seus sonhos, o seu propósito. Então, casamento, queridos, você vai dividir tudo com uma pessoa. Mas antes, para você viver isso na excelência, primeiro Deus vai ter que fazer com que você seja inteiro. E você tem que se colocar nesse lugar para viver nesse status de antes ser inteiro.
Porque tem muita gente que está aos pedaços, querendo uma outra pessoa para se completar. E quando isso acontece, vai ter muito prejuízo. Você vai causar uma dependência emocional, você vai prejudicar demais a outra pessoa. Então, eu quero que você anote algo para o seu coração. Nós não casamos para ser feliz, nós casamos para fazer o outro feliz. Porque nós já somos inteiros, nós já somos felizes. Amém? Agora, tem gente que casa para ser feliz. Essa pessoa que casa para ser feliz, ela não é uma pessoa inteira. Ela é uma pessoa que ela está buscando em alguém a plenitude, o complemento, e isso está errado. Esse complemento, ele tem que estar em Deus. Você tem que ser inteiro, você tem que se amar, você tem que amar estar sozinho, gostar de ficar sozinho, gostar da sua própria companhia. E tem pessoas que não gostam, tem pessoas que têm muita dificuldade. Então aqui, eu quero trazer aqui algo para você. No primeiro tópico, né, de esperando, essa live ela chama Esperando no Jardim. Acho que o primeiro tópico aqui, para mim abordar rapidamente com você, é plenitude na identidade em Cristo. Se você não souber quem você é em Cristo, você vai sofrer demais, tá? Tanto nessa trajetória de esperar por alguém, tanto nessa jornada de começar a vida com alguém. Você precisa entender quem você é em Cristo. E quem você é em Cristo? Você é filho amado, filha amada. Você é alguém que Deus escolheu para reinar, para governar, ok? Então, quando nós temos uma identidade ativada dentro de nós já saímos daquele lugar de dependência, de querer ser feliz, né? Somente se estiver do lado de alguém, tá? Então, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Nós precisamos, tá? Entender qual é a nossa posição diante do reino de Deus. Eu sou filha amada. O Júnior é filho amado. Então você precisa entender isso, porque senão você vai ficar só buscando validação numa outra pessoa. Então eu acredito que uma das coisas que nos faz inteiro é entender a nossa identidade em Cristo, de filho, de filha. Olha, eu sou inteira porque eu sou filha. Eu sou filha, Jesus me preenche, a presença do Espírito Santo está todo o tempo comigo, tá? A pessoa que ela não tem a sua identidade em Cristo formada, ela está todo o tempo buscando nos relacionamentos, nas rodas de amigo, essa validação, essa plenitude, essa aprovação. E ela sempre precisa estar no meio de pessoas, tá? E outra coisa, tá? Então o primeiro tópico é, dentro do jardim, tá? Esperando no jardim, você tem que adquirir, tá? Essa virtude de quê? De identidade em Cristo. Você precisa ter ela, tá? Segundo tópico, dentro do jardim, você esperando no jardim do Senhor, você precisa adquirir independência emocional. E tem muita gente que depende muito do outro para ser feliz. Depende de um relacionamento para estar bem. Depende de pessoas para estar alegre. E quem não aprender a ficar na solitude, querido, solidão é diferente de solitude. Solitude é você estar com você mesmo. É desfrutar de estar sozinho, de estar sozinha, tá? Mas sozinho fisicamente, mas está ali pleno com a presença do Espírito Santo. E talvez você é casado, casada, e você ainda não tem essa independência emocional. Você depende de pessoas, você depende de rodas para se sentir bem. E você precisa criar essa independência emocional, tá? Porque se você sempre espera que alguém venha preencher esse vazio, significa que Jesus não preenche esse vazio. Significa que o Espírito Santo não preenche esse vazio. A solitude é quando o Espírito Santo ele preenche esse vazio. E você está sozinho fisicamente, mas você está todo o tempo em Deus, com Deus, e você está satisfeito, e você até gosta de ficar ali na solitude, porque na solitude você se conhece, você se entende, então é muito importante, tá? Então uma pessoa que ela não tem, tá, essa independência emocional, ela acaba o quê? Ela acaba sempre esperando, se suprindo na presença de alguém. Eu preciso ter alguém. Eu preciso estar com alguém. Não é aquela pessoa que não consegue ficar um final de semana sozinho. E eu quero que você entenda, para você viver feliz num relacionamento, primeiro você tem que ser inteiro.
E uma das coisas que você tem que aprender é ser o quê? Independente emocional. Queridos, e ser essa pessoa independente emocional, você precisa confiar no Senhor, ter relacionamento com o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo te preencher, você não precisa. Você não precisa de rodas, não precisa de amigos, você não precisa de ter uma pessoa para você ser feliz, porque o Espírito Santo, ele te preenche. E muita gente não recebeu ainda seu varão valoroso, sua varoa valorosa, porque não aprendeu a esperar. Porque não aprendeu a entrar nesse lugar de independência emocional. Enquanto você estiver idolatrando pessoas na sua vida para você ficar bem, enquanto você estiver idolatrando estar na presença de alguém para você estar bem, você não está colocando Jesus em primeiro lugar, ok? Então, independência emocional é extremamente importante. Se sentir completo, sem precisar de ninguém, sem precisar de amigos, sem precisar de estar em um lugar. Estar pleno porque Jesus é suficiente, porque o Espírito Santo é suficiente. E isso, queridos, é esperar no jardim de Deus, tá? Vamos lá. Outra coisa, plenitude espiritual. Uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, tem disciplina espiritual, uma pessoa que tem uma vida com o Espírito Santo. Muita gente só busca Deus porque quer casar. Tem gente que entra em campanha, começa a jejuar porque quer agora um marido, quer uma esposa. Mas Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele antes dele te dar essa bênção. E tem gente que só está buscando Deus porque quer casar, porque quer isso, quer aquilo. E eu quero dizer algo para você. Essa plenitude espiritual é que você busca Deus não pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. E quando você aprende a amar Deus por quem Ele é, você vai entrar num lugar, numa virtude de ter essa plenitude espiritual. Você tem um relacionamento com Deus, tá? E Jesus vai te preencher, Ele vai te completar, Ele vai trazer para você tudo aquilo que você precisa. Então é necessário ter intimidade com o Espírito Santo, entrar num relacionamento com Deus. Não importa se está solteiro, não importa se está casado, não importa se a figueira está dando fruto, se a figueira não está dando fruto. Então isso aqui é uma coisa que você precisa aprender, que é o quê? Ter disciplina espiritual com Deus. Porque tem gente que só busca Deus por interesse. E se você é um interesseiro, pede perdão para Deus hoje. Fala, Deus, eu realmente tenho te buscado porque eu quero uma porta aberta, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. E queridos, tem gente que só está buscando Deus e fazendo campanha porque quer casar, porque quer uma porta, porque quer isso. Queridos, você precisa amar Jesus, independente do que tem na sua vida hoje, do que não tem. Então, tudo na nossa vida é consequência. E Deus, Ele leva como mérito o porquê você busca Ele. Eu acredito que Deus, na sua soberania, Ele vai te dar tudo o que você pede, ainda que for com interesse. Mas quando você está pelo mérito de quem Ele é, pode ter certeza, Ele vai caprichar. Amém? E Ele não vai demorar a te dar aquilo, porque você já provou que não está buscando Ele por interesse, mas porque você ama. E consequentemente você vai receber até de coisas que você ainda não pediu para Deus, ok? Então precisa construir uma vida de oração, uma vida de comunhão, tá? Isso tem que nascer no jardim de Deus, nesse tempo que de você aprender a ser inteiro. Outra coisa que tem que ser gerado na pessoa que quer ter um relacionamento saudável, maturidade para tomar decisões. Então nós precisamos ser pessoas que sabemos o que nós queremos. E tem muita gente, querido, que por não ser inteiro, fica nesse negócio de deixa a vida me levar, não tem maturidade para tomar decisão, não tem maturidade para se posicionar, ok? Toma decisões importantes assim, sem pensar, então de forma impulsiva. Então eu quero que você entenda maturidade para as escolhas, maturidade para tudo. Isso precisa ser gerado dentro da pessoa que quer construir a vida 2. Tem que ter maturidade, tem que, querido, ser maduro espiritualmente, emocionalmente, em todos os âmbitos, ok? Porque senão você acaba tomando decisões precipitadas.
às vezes, né, impulsionado porque você tem uma desregulação emocional. Por isso que você precisa ser inteiro, para que quando você tome uma decisão, ela seja com maturidade, direcionada pelo Espírito Santo. Esperando no jardim do Senhor, além de maturidade espiritual, você tem que desenvolver responsabilidade financeira. Queridos, o casamento ele não é feito de amor. Ele custa, morar junto custa água, luz, vai ter que manter 2 pessoas e logo uma família. Então precisa ter responsabilidade financeira das 2 partes, tá? Precisa ter essa responsabilidade. Presta atenção aqui. Nessa Masterclass de sábado, eu desenvolvi para vocês um protocolo de 12 semanas. Para cada semana, você com o seu futuro prometido ou prometida, vocês vão fazer ali vai ser 3 meses de oração, 12 semanas, e ali vocês vão conversar sobre coisas que, se vocês fizerem certinho, vocês vão evitar 95% de todo tipo de briga, e esse casamento vai ser abençoado. Amém? Muito abençoado, tá? Então precisa ter o quê? Responsabilidade financeira. Então, você quer casar, mas você gasta desregradamente, você não pensa no dia de amanhã, você só fica... Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. Precisa ter responsabilidade financeira. E quando você está nesse tempo esperando no jardim do Senhor, a espera do jardim do Senhor é o tempo que Deus vai te forjar, é o tempo que você precisa melhorar, é o tempo que você precisa começar a guardar, começar a poupar, principalmente se você for homem. Tá? Principalmente se você for homem. Eu acredito que na era de hoje, tanto o homem quanto a mulher, nós vamos falar sobre isso. Eles podem ajudar financeiramente, mas o homem não pode deixar de fazer o papel dele. E ele tem que ser majoritário ali. Ele tem que ser aquele que faz mais, tá? Faz mais financeiramente sobre aquela casa, ok? Então tem que ter essa responsabilidade financeira. Então, se você não tem, comece a trabalhar. Fala, Senhor, trabalha isso em mim. Quita suas dívidas, se prepara, tá? Porque ninguém quer fardo não, queridos. Ninguém quer casar com uma pessoa que está cheia de dívida. Ninguém quer casar com uma pessoa que tem descontrole, que enquanto o outro ganha, adquire aqui, a outra gasta, o outro gasta. Então, queridos, todo mundo quer pessoas responsáveis financeiramente. Então, nesse tempo de espera, você tem que pedir para o Senhor trabalhar em você essa responsabilidade, o quê? Financeira, tá? Para saber administrar o dinheiro, evitar dívidas necessárias, tá? Então, se você não sabe fazer isso, começa. Quer casar, mas você não tem nenhum emprego. Como é que você quer casar? Como é que você quer casar? Quer casar, você não tem uma fonte de renda, que jeito que você quer casar? Queridos, as pessoas, elas põem numa fantasia o casamento. Queridos, casamento custa. E custa a área emocional, custa a área espiritual, custa a área financeira. E deixa eu falar uma coisa pra você, casamento é abrir mão do seu egoísmo. Porque antes é tudo pra você, agora não. Agora é tudo sobre 2. Então precisa adquirir essa responsabilidade financeira. Ambos lados, tanto a mulher, tanto o homem. Porque já não é mais sobre só você, sobre só ele, tá? Então precisa desenvolver essa responsabilidade. Então é no jardim do Senhor. O tempo do jardim do Senhor é o tempo que Deus vai trabalhar. É o tempo que você vai permitir ser moldada para viver esse tempo a 2. Então para isso tem que ser inteiro. Não tenta entrar a pedaços no coração, senão você vai sofrer demais. E se você se preparar dentro dessas estruturas que eu vou trazer para você no sábado, você não vai ter um casamento feliz, você vai ter um casamento extraordinário, tá bom? Outra coisa que você precisa resolver, isso que para mim é mais importante, além de tudo que eu falei. Lógico, nós precisamos entender nossa identidade em Cristo. Mas você precisa ser curado dos seus traumas, das suas feridas. Porque senão você casa e você é um peso para o seu esposo ou para sua esposa. Todo tempo, vou dar exemplo, a pessoa casa com a ferida de rejeição. Qualquer coisa que o esposo faz, está lá naquele cativeiro de novo, se achando que está se sentindo rejeitada pelo marido.
Então, queridos, precisa resolver essas coisinhas dentro. Então, dentro do jardim do Senhor, fala: Jesus, me cura. Jesus, eu não quero ser uma pedra de tropeço. Jesus, eu não quero dar trabalho para minha esposa, para o meu esposo. Jesus, eu não quero ser uma pessoa pesada, uma pessoa que cobra, uma pessoa que toda hora entra nesses cativeiros e fica achando coisas. Jesus, me cura. Então, queridos, o tempo de esperar no jardim do Senhor é o tempo que você vai pedir para Jesus te curar, para Jesus te tratar, para Jesus tirar essa ciumeira, essa possessividade, esse descontrole que você tem. Se não secar, você vai ser um fardo para outra pessoa. Queridos, tem uma coisa mais gostosa do mundo, é você ter paz no relacionamento. Paz, sabe o que é paz? O outro ir lá e você tá tranquilo, que você confia. Mas a pessoa confia porque ela não carrega mancha, não carrega mácula, ela não carrega peso. Porque, escuta só. A pessoa que tem uma ferida, ela acha que todo mundo tem. E a visão dela de mundo é relacionada à ferida que sangra. Então você olha para tudo dimensionando uma ferida sua que sangra. Agora, quem tem um olhar saudável acha que todo mundo é bom, acha que todo mundo... Então, é sobre isso. Eu preciso que você entenda isso. Então precisa passar por tempo de cura. Fala assim: Jesus, cura. Eu não quero, Jesus, casar com essa ferida de rejeição. Não quero, Jesus, casar para tampar esse buraco do abandono que meu pai me abandonou. Porque senão, querido, você casa com um homem para ser o seu pai. Você casa com uma mulher para ser sua mãe. Por quê? Sua mãe te abandonou e agora você está esperando casar com uma pessoa e você faz essa transferência e acaba o quê? Que você não está vendo o seu esposo como cônjuge, mas como pai. E, queridos, o esposo não é seu pai, ele é seu marido. A esposa não é sua mãe, ela é sua esposa. E tem pessoas, vou falar algo aqui, conheço uma pessoa, que ela não teve esse carinho de pai e sempre se envolveu com homens mais velhos buscando esse carinho de pai. E aí busca, num relacionamento, essa paternidade que foi ausente. E aí acaba entrando num relacionamento porque tem um abismo da paternidade e não sabe discernir um relacionamento, um cônjuge, o amor de pai. Então acaba fazendo essa transferência, essa dependência e não dura muito tempo. Então eu preciso que se tem algo dentro de você, nesse processo que você está no jardim do Senhor, você vai falar assim: Jesus, me cura. Jesus, eu não quero transferir essa falta que eu tenho de pai no meu marido, essa falta que eu tenho de uma mãe na minha esposa. Senhor, eu não quero ser um peso, um fardo. Então, queridos, tem que viver essa cura, deixar essa ferida emocional, né, no lago do esquecimento, pedir para Jesus curar. Porque senão você não vai ser saudável. Senão você, queridos, vai ser um peso. Então no jardim do Senhor você precisa viver esse processo, tá? Outra coisa, no jardim do Senhor você precisa aprender a lidar com o conflito, a lidar com o problema, mas a lidar equilibrado. Tem pessoas, queridos, que qualquer coisa tá gritando, qualquer coisa tá levantando a voz, qualquer coisa tá deixando tudo. Queridos, tem pessoas que não suportam pressão, tem pessoas que não suportam, tem pessoas, queridos, se você pergunta algo assim normal, a pessoa descarrega tudo em você. Então tem que saber ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, porque senão você vai ser um fardo para esse relacionamento. Qualquer coisa você grita. O apóstolo nunca gritou comigo, eu nunca gritei com ele. E, queridos, a partir do momento que grita, que xinga, vai manchando. Então nós precisamos aprender a conversar e resolver os conflitos conversando. Mas se você não sabe fazer isso na sua solteirice, como que você vai fazer isso casado? Você não consegue. Então, queridos, não é no grito, não é no seu descontrole. Então isso é treinável, então é no jardim do Senhor que o Senhor vai te discipular. Então não queira, queridos, resolver tudo no tapa, tudo no grito, tudo. Não queira ganhar. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Casamento não é você tá certo. Nós precisamos chegar num acordo. Porque às vezes os dois lados tá certo, mas às vezes um tem que ceder.
E outra, tô errado, peça desculpa, tem que ter humildade, tem que quebrar o orgulho. Casamento, querido, se você não for forjado antes, é muito difícil. Porque um quer se sobressair, eu tenho razão, então deixa eu falar uma coisa pra você. Tem que saber lidar com o conflito, tem que saber lidar com o não do outro, tem que saber lidar com momentos e circunstâncias difíceis. Não vamos resolver aqui, não vamos entrar num consenso, não vamos ceder, eu cedo agora, você cede depois. Então, queridos, tem que saber lidar com o conflito. Quem não sabe lidar com o conflito vai ter prejuízo nesse casamento. Então, nesse tempo que você está no jardim do Senhor, você tem que permitir Deus te forjar. E esse conflito, Deus às vezes vai te treinar com a sua mãe, que tem um relacionamento difícil com você, com o seu pai. Porque se você não consegue lidar com o relacionamento difícil das pessoas problemáticas que estão à sua volta, quem dirá do teu cônjuge? Quem dirá da pessoa que Deus vai colocar na sua vida? E deixa eu falar uma coisa pra você. Se você é uma pessoa que fala alto, que briga, que xinga, vai pro moinho de Deus e fala assim: Deus, me prensa. Seu casamento não dura. Se você for uma pessoa que grita, que xinga, que sempre você tem razão, seu casamento não vai durar. Queridos, o maior segredo do relacionamento é diálogo, é conversa, tá? Então, no jardim do Senhor, você também tem que aprender a ser feliz sozinho, tá? Aproveitar o tempo que você não tá casado. E eu quero que você entenda. Olha, vou falar uma coisa aqui pra você. Depois que você casa, tudo na sua vida muda. E tem coisas que o casado não pode mais fazer que fazia antes na vida de solteiro, certo? E tem coisas que a vida de solteiro você não tem essa obrigação de casado, então você precisa desfrutar desse tempo que você é solteiro. Talvez viajar para onde você quer, comprar algo para você, porque, queridos, a partir do momento que você casa, as coisas já mudam completamente. Então desfruta desse tempo que você tá sozinho, que você tá sozinha, viaje, esteja com seus amigos a hora que você quiser, porque vai chegar o tempo que você já não vai mais poder estar com seus amigos, já não vai mais poder fazer o que você quer, porque agora você tem uma vida a dois e as decisões são tomadas a dois e não a um. Então você tem que aprender a ser feliz sozinho e desfrutar desse tempo de solteiro. Mas tem gente que tá infeliz, tem gente que tá, ai meu Deus, que eu só sou feliz que se eu tiver alguém. E querido, se você ficar assim, quando você casar, você vai ter saudade do seu tempo solteiro, tá? Então você precisa aprender, você tem que dar valor. Aprenda a dar valor nesse tempo que você tá na espera do jardim, nesse tempo que você tá esperando, tá? Então tem que aprender o quê? A ser feliz sozinho, a estar contente sozinho, amém? Ah, quer fazer um curso? Vai lá e faz. Quer viajar? Vai lá e faz. Quer isso? Vai lá e faz. Depois que você casa, tudo muda, tá? Então, aprenda a ser feliz sozinho. Aprenda a ser feliz na sua solteirice. Aprenda, porque quando você casa, querido, você vai perder essa liberdade. Meu pai fala isso. O casamento é uma prisão que você escolheu estar dentro dela. Se ela for boa, vai ser prazerosa essa prisão. Mas se ela não for boa, vai ser cativeiro. Eu preciso que você entenda. O casamento, queridos, ela é uma prisão. Porque você nunca mais vai ter a liberdade que você já teve quando solteiro. E agora, para qualquer coisa, a decisão tem que ser tomada a dois. Você não pode mais falar, eu tô indo viajar ali com as minhas amigas, mas de jeito nenhum. Não existe mais isso. As coisas têm que ter um consenso, tem que ser tomado. Então eu quero que você desfrute do seu tempo de solteiro, de solteira, enquanto, tá? Você está sozinho, tá? Outra coisa que Deus tem que forjar em você durante essa espera do jardim: submissão à autoridade, qualquer tipo de autoridade. Se você não consegue ser submisso ao seu pai, à sua mãe, ao seu pastor, ao seu líder, você não vai conseguir ser submisso à sua esposa, ao seu esposo. Precisamos aprender a honrar e respeitar a autoridade.
Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade com autoridade, você precisa já pedir para o Senhor quebrar o orgulho, porque as pessoas que são orgulhosas que têm dificuldade. Então, nós precisamos, queridos, tá? Queridos, qualquer pessoa pode fazer. Viúvo, casado, vocês vão aprender demais. É igual eu falei pra você, quem é casado vai aprender demais. Então, nós precisamos aprender a ser submisso. E o que é submissão? É respeitar o outro. É respeitar, é honrar o outro. Então, você não honra pai, você não honra mãe, você não honra ninguém, você não gosta que ninguém manda em você, então você não casa. Você não casa. Não é que o esposo manda em você, mas um exerce autoridade sobre o outro. Ambos, tanto a esposa sobre o esposo e o esposo sobre a esposa. E precisa entender isso. Tá? Eu respeito a autoridade do meu esposo e ele respeita a minha. Ele não toma uma decisão sozinho. Eu não tomo uma decisão sozinha porque eu sou submissa a ele e ele é submisso também a mim, que eu também sou autoridade sobre a vida dele. E nós precisamos aprender isso, tá? Outra coisa que você vai também pedir para Deus, tá? Gerar em vocês é ter um propósito. Então, na espera do jardim, vocês precisam ter propósito. Qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu propósito em família? Qual que é o seu propósito de missão? Qual que é o seu propósito espiritual? Você precisa entender o seu propósito. Para você o quê? Acoplar o propósito dessa outra pessoa. Dentro desse protocolo de 12 semanas que vocês vão fazer. Então, quem já está orando pode pegar depois desse protocolo e aplicar, tá? Ou se você já está namorando, está noivo. É casado? Vocês que são casados, vocês também podem hoje conversar sobre isso e tentar ressignificar. Uma das coisas que vocês têm que conversar é sobre o propósito. O meu propósito é esse, o meu propósito é aquele. Se o propósito é muito divergente um do outro e ninguém quer abrir mão, por que vocês vão casar? Se um quer ir para a esquerda e o outro quer ir para a direita. Não faz sentido nenhum. Talvez vocês tenham um propósito parecido e talvez em épocas diferentes um vai ter que ceder para o outro viver o chamado, o outro vai ter que ceder para o outro poder ver aquilo. Então, precisa ter um propósito muito bem definido. Precisa ter um propósito muito bem, tá? Específico. E isso precisa ser conversado antes. Mas você precisa saber o que você quer antes de casar. Porque se você é uma pessoa dependente emocionalmente, o que você faz? Você pode até ter um propósito, mas você é tão dependente emocionalmente que você acaba anulando os seus propósitos para viver o propósito daquela outra pessoa. Só que ninguém consegue, tá, usar uma máscara por muito tempo. Chega uma hora que você cansa e fala, não, eu quero viver as minhas coisas, a minha vida. Mas quando eu casei com você abriu mão, você falou que não queria isso e aquilo. Então, queridos, é algo que vocês têm que deixar muito claro, que é o quê? Qual que é a vontade de vocês, tá? Porque senão um quer ir para a direita e o outro quer ir para a esquerda, certo? Tá. Então, dentro desse processo, tá, de esperar no jardim do Senhor, você precisa aprender a ser inteiro, ok? Outra coisa, romper com o passado. Romper com as coisas do passado, com ex-relacionamentos, com frustrações, com decepções. Vocês têm que romper, vocês têm que apagar isso. Vocês têm que não trazer isso como uma referência para esse próximo relacionamento. Então vocês precisam falar assim, Jesus, me cura ao nível de eu não trazer mais esse medo que eu vivi com esse fulano, com esse cicrano, para esse novo tempo. Então, queridos, eu teria mais coisas aqui, mas eu quero finalizar já. Nós precisamos, amanhã eu vou dar continuidade. Nós precisamos, nesse tempo de jardim, esperando no jardim, deixar Deus nos florescer. Então, no tempo de jardim, vamos supor que você ali é uma planta. Deus precisa te limpar, tirar toda a erva daninha. Deus precisa te podar para você crescer saudável. Para você poder gerar flores, para você poder gerar fruto, para daí você vir e construir a vida com outra pessoa.
Porque se você não for inteiro antes, você vai sufocar a outra pessoa. Você vai sufocar a pessoa que vai casar com você. E isso vai ser um prejuízo muito grande. Você vai ser uma pedra de tropeço. Ninguém vai te suportar. Então nós precisamos, queridos, nesse tempo de espera, nesse tempo esperando no jardim, nós precisamos falar: Senhor, me cura. Senhor, tira esse orgulho que eu tenho. Tira essa ciumeira que eu tenho. Tira essa possessividade que eu tenho. Tira, Senhor Deus, esse negócio de eu não falar, eu fico de bico. Queridos, vocês têm que aprender a dialogar. Porque se você for ficar de bico, brigou lá. Aí a pessoa fica 3 dias de bico. Você não consegue entender por que a pessoa está chateada. Então essas coisas vai estar no protocolo de vocês. Para sábado vai ter um protocolo. Eu vou repassar com vocês. E se vocês aplicar antes de casar, até mesmo vocês que já são casados, vai funcionar. Por exemplo, entra num acordo que ninguém fica de bico. Um tá chateado, fala por que tá chateado, porque aquele outro que talvez fez algo que te deixou chateado, não vai fazer mais, porque consegue aprender aonde que foi que errou. Então não adianta ficar de bico, de cara feia. Então se você... Outra coisa, eu e o apóstolo, nós não brigamos, nós não xingamos, nós conversamos. Se nós não concordamos um com o outro, nós vamos conversar e vamos chegar num consenso. E outra coisa, sempre que um tá errado, um tá teimando, tem que pedir desculpa pro outro. Esses dias, não sei nem o que foi. Aí ele falou um negócio de passaporte. Vou contar pra vocês aqui, só exemplo. Ele falou assim: eu fiquei louca atrás do passaporte lá nos Estados Unidos. Cadê o passaporte? Ele falou assim: eu entreguei na sua mão. Eu falei: não entregou não. Eu entreguei na sua mão. Eu falei: amor, você não entregou. Eu posso ser meio avoado, esquecer, mas você entregou não. Não, que eu entreguei na sua mão. Eu falei: amor, você não entregou. E aí eu comecei igual louca a procurar o passaporte. Onde estava o passaporte? Dentro da mochila dele, ele que tinha guardado. Ele pode ter falado pra mim: olha, o passaporte tá aqui, mas ele guardou, ele não entregou na minha mão. Mas lá ele falou que entregou na minha mão. Aí na hora eu falei: ó, pede desculpa pra mim que você tá errado. E na hora ele pediu desculpa pra mim: amor, desculpa, não sei o quê. E tá tudo certo. Então é nessas horas que vocês têm que, entendeu? Só eu falei: você me deve um pedido de desculpa. Você viu que você não entregou na minha mão. Mas eu mostrei pra você e deve ter guardado. Então, isso é na conversa, sem ninguém alterar a voz, sem ninguém estremecer, nada um com o outro, e fica todo mundo de boa. Outra coisa, a gente não dorme magoado um com o outro, não dorme chateado um com o outro, tá? Por quê? Porque nós temos já esses princípios, é um protocolo que nós temos. E outra, se um não tá, você viu que o outro tá jururu, amor, o que tá acontecendo? Eu fiz alguma coisa? Eu posso te ajudar? Diálogo, conversa. Eu vou trazer esse protocolo para vocês. Você que é casado, você pode aplicar, tá? Que eu tenho certeza que vai. Mas pra você, tá? Pra você que quer ter um relacionamento, quer casar, quer ter um relacionamento hiper, mega abençoado, se você fizer esse protocolo, nesse protocolo vai ter tipo assim, ó, tudo que você tem que conversar antes pra não dar errado depois. É isso que tem nesse protocolo. Vou só dar um exemplo pra você. Uma das coisas que vocês têm que conversar é sobre finanças. Quem vai pagar o quê? Como que vocês vão definir isso pra você não ter uma surpresa lá na frente? Outra coisa, porque às vezes, vou só dar um exemplo. Esse homem quer que a mulher pare de trabalhar e fica dentro de casa. Mas essa mulher não quer parar de trabalhar. Aí casa. E aí a mulher entra nesse lugar. Que o marido, eu não quero mais que você trabalhe. Mas se conversar antes e resolver antes como vai ser... Então, é essas coisas, por exemplo, quantos filhos vocês querem ter? Então, tudo isso, queridos, vocês têm que conversar antes. Qual vai ser o nome? Ah, não, porque eu vou dar só um exemplo. Vamos supor, você tá lá fazendo a corte, conversando com a pessoa, conhecendo. E aí essa pessoa quer pôr o nome do vô, do bisavô, e já definiu isso. Mas você não quer, porque você já tem os nomes, essa mulher já escolheu os nomes. Então, queridos, se vocês não chegar a um consenso, lá na frente vai dar BO, lá na frente vai dar problema. Então eu vou trazer pra você, são 12 semanas, essas 12 semanas é um estreito, tá? É um checklist do sim, chama checklist do sim, tá? Então nessas 12 semanas vocês vão conversar tudo que pode dar errado lá na frente. Se vocês conseguirem conversar, tá? Então
é muito interessante, tá? Você que não casou ainda ou vai casar, fazer esse protocolo de 12 semanas, tá? Porque ele é... Outra coisa, desses protocolos é você contar as coisas que você fez de errado. Ó, eu fiz isso, eu coloquei o louco no mundo, eu saí, eu festei, eu isso e aquilo, por quê? Você tira uma arma das mãos de Satanás, que aí lá na frente, você casou, o fulano lá não sabia de nada, aí chega um desavisado, um usado por Satanás, sua mulher, isso aí era do mundo, você fazia isso. Aquela pessoa fica escandalhada, você nunca me falou isso? Agora, quando nós abrimos, queridos, é importante. Por quê? Se você não falar, o diabo vai dar um jeito de falar e ele vai contar do jeito dele, tá? Então isso é uma das coisas que vocês têm que fazer dentro desse protocolo, que é o quê? Abrir a caixa preta. Que é o quê? Olha, eu errei, eu fumei droga, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu me arrependi, fui lavada no sangue do Cordeiro. Porque se você esconder, o diabo ele vai dar um jeito de contar. Então, isso é extremamente importante, tá dentro desse protocolo de 12 semanas, tá? Então, aumenta a expectativa de vocês, vai ser tremendo. Se vocês conversar tudo que eu vou colocar lá pra você nessas 12 semanas, eu tenho certeza absoluta, você evita 95% das brigas, porque o resto, queridos, é só você ter equilíbrio emocional que vai dar tudo certo. Então, é uma das coisas que você tem que conversar. Outra coisa que tem que ser conversado dentro dessas 12 semanas, que é o quê? Propósito de vida. Se vocês estão com um propósito totalmente diferente um do outro, como que vocês vão viver junto? Não faz sentido nenhum. Você consegue me compreender? Então, vai ser tremendo, tá? Então, mas espero que você tenha entendido a mensagem de hoje. Esperar no jardim do Senhor é se tornar inteiro, tá? É se tornar inteiro antes de entrar nesse lugar de dividir tudo. E queridos, é dividir a vida, é dividir o tempo, é dividir a cama, é dividir as finanças, é tudo, tudo. Amém? Amanhã nós vamos ter mais uma live sobre isso, tá? E amanhã nós vamos falar as maldições, as amarrações que faz uma pessoa ser travada ou ter dificuldade hoje no casamento, tá? Então amanhã vai ser poderoso, tá bom? Ó, que Jesus te abençoe, tá? Um tempo extraordinário pra você, uma live, um dia sobrenatural, um dia poderoso, tá? Você que é meu aluno, hoje tem aula sobre dons ministeriais, tá? Então hoje às 19 horas tem aula sobre dons ministeriais da Escola de Avivamento. Beijo, amo vocês.